Olá, eu sou Giacomo. Tudo jóia com você? Nessa aula você vai aprender para valer a derivada, a técnica de derivação implícita. Então vem comigo que eu vou te ajudar. Vamos lá, ó. Se essas aulas estão te ajudando, ajude o canal, deixa seu like, é um segundinho, beleza? Agora, ó, vem comigo. Nós vamos fazer agora a técnica de derivação implícita, derivadas implícitas. Afinal, Giacomo, o que é isso? É simples, ó, vem comigo. Quando eu tenho uma expressão envolvendo x e y, por exemplo, assim, nós dizemos que essa expressão traz o y dependendo do x de maneira implícita. E quando eu isolo aqui, ó, o y, por exemplo, nessa expressão, se eu jogar o menos 40 para o outro lado e passar o 2 dividindo, eu obtenho essa outra expressão. Essa expressão, nós dizemos que temos o y em função do x de modo explícito. O y foi mostrado aqui explicitamente. Então, nessa expressão, nós dizemos que está implicitamente. O x depende do y e o y depende do x implicitamente. E temos outras expressões, como por exemplo essa expressão. Se eu tenho essa expressão aqui, o y ele está representando aqui uma dependência do x de maneira implícita. Agora, se eu isolar o y aqui, o que acontece? Eu jogo o menos x para cá e passo o 2 como raiz quadrada para o outro lado. Mas lembre-se, quando eu passo esse 2 como raiz quadrada do outro lado, fica mais ou menos a raiz quadrada. E essa expressão nós temos y dependendo de x de maneira explícita. Só que tem um problema. Essa relação de dependência aqui não representa a função. O y não pode ser mais ou menos. O y tem que ser um único valor associado ao x. Então esse tipo de situação nem representa a função. Mas mesmo assim, essa expressão aqui, nós podemos derivar. Nós podemos analisar o que essa curva, né, traz de característica para o y e o x, fazendo essa derivada de maneira implícita. É uma técnica muito simples. E tem outras situações ainda onde a relação que você coloca para x e y nem permite ou fica muito difícil isolar o y e escrever o y explicitamente. Eu sei que se você isola aqui o mais, a raiz quadrada de 100 menos x quadrado ou o menos, você consegue sim obter a derivada, tá? Você consegue fazer essa derivada se você isolar, mas tem situações que não é possível isolar ou ainda fica muito difícil, muito trabalhoso e a derivada é muito sofisticada. Ao passo que se a gente derivar uma expressão como essa, vai ficar muito fácil. Então vem ver como é essa derivada. E nos próximos 2 vídeos nós vamos treinar isso com funções mais especiais ainda. Vamos ver essa função aqui, ó, que eu coloquei para você, assim, y elevado à quarta igual a 5x. Aqui, ó, eu tenho y elevado à quarta. O y não está explícito, eu tenho 4 ali ainda. E eu não vou jogar o 4 para o outro lado, fazendo mais ou menos raiz quarta, nada disso. Nós vamos derivar isso de maneira muito fácil. Como é que é isso? A ideia é que você tem que entender que o y, ele está associado, ele é uma função do x, mas uma função implícita. E a técnica é assim, ó. Você pega nessa expressão e aplica a derivada em relação a x dos dois lados. Fica assim, você vai fazer, ó, a derivada em relação a x de y elevado à quarta igual a derivada em relação a x de 5x. Estamos usando, naturalmente, a notação de Leibniz, né? Estamos derivando de um lado e do outro essas funções, né? Essas expressões. E quando eu bato o olho aqui, aí entra a sacada, ó, o y é uma função do x. E aqui você tem uma função elevada à quarta. Então você tem uma função composta. E como é que a gente deriva uma função composta? Você fala, Giacomo, é simples, eu jogo a regra da cadeia. É exatamente isso. Vamos lá? Vamos derivar, ó, nós temos a função de dentro, que é o y, e a função de fora, que é uma potência, que é o elevado. E derivar o elevado, como é que você faz? Você deriva a função de fora, sem mexer na função de dentro,
vezes a derivada da função de dentro usando a regra da cadeia. Então aqui vai ficar assim, ó, derivada da função de fora é o 4 que desce e você subtrai 1 lá em cima, ó. Derivada da função de fora sem mexer na função de dentro, não mexi, vezes a derivada da função de dentro. Derivada em relação a x de quem? Da expressão y, de y. Então eu tenho isso. Essa é a derivada usando a regra da cadeia aqui, desse lado. Aqui é uma derivada mais simples, né? Derivada em relação a x da função 5x é simplesmente 5, né? É uma função linear. Então a derivada aqui vai ser 5. Beleza? E quando você bate o olho nessa expressão, o que você tem agora aqui, ó? Você tem 4y ao cubo, que multiplica o quê? Derivada de y em relação a x. E derivada de y em relação a x, você simplesmente pode escrever assim, ó, dy dx. Isso é igual a 5. Agora, o que você quer? Você não quer a derivada? E o que é a derivada? Você fala, Giacomo, a derivada é, por exemplo, y' ou ainda dy dx. Então, o que você quer é dy dx. E você tem aqui, ó, dy dx. Agora, basta fazer o quê? Isolar dy dx e passar esse termo para o outro lado, dividindo. Ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, olha que beleza. Dy dx vai ser igual a 5 dividido por 4y ao cubo. E aqui ainda nós temos, ó, o y como função de x de maneira implícita, mas não tem problema, você já consegue trabalhar essa curva, né? O que essa expressão representa de maneira tranquila usando essa derivada. Então aqui está a nossa derivada de y em relação a x para essa função. Gostou dessa? Então compartilha com seus amigos e vem para o próximo vídeo onde nós vamos derivar funções mais especiais ainda usando essa técnica. Eu te aguardo, beleza? E aí, essa aula te ajudou? Compartilhe! E no site tem bastante conteúdo extra. Um forte abraço e até a próxima!